O Evangelho, a base da correta interpretação bíblica. Eu me lembro do início da minha caminhada com o Senhor, do desejo de aprender. Tinha um querido que ele foi muito importante no começo, e hoje há muitos anos ele abandonou a igreja. Mas que a gente sempre que saía da reunião de jovens, eu estava aprendendo aquela sede de querer saber. A gente ficava, às vezes, depois da reunião de jovens, ficavam conversando até madrugada, assim, da palavra. E de conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, da sede, do prazer de ouvir. E uma das coisas que me marcaram e que é verdade para todos aqueles que creem no Evangelho, uma das realidades, é a de que, se nós cremos e quando nós cremos, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, ele faz morada em nós. E nesse processo de aprendizado, nós lemos, e aí o primeiro texto, João capítulo 16, versículo 13, que o Espírito de Deus é Ele quem nos guia a toda a verdade. Jesus está falando quando Ele enviaria o Espírito, nós estamos tratando isso em João, e Ele diz isso, então, João capítulo 16, versículo 13, Ele diz, quando Jesus está falando, porque até então o Espírito não havia sido dado, porque Jesus é Deus, Ele está com os seus ali, Ele é um consolador e Ele enviaria o outro consolador. Ele diz, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. E o Gabriel trouxe aqui hoje, nós vivemos na cultura do relativismo, né? Mas Jesus é a verdade. Ele não é uma das. Ele é a verdade, a única verdade. E aí, nesse processo, pela graça de Deus, sempre eu fui aprendendo. Hoje é um irmão, eu creio que foi um irmão em Cristo, não indicaria, porque nós temos algumas divergências em outros aspectos teológicos, mas eu criei no Evangelho lendo um livro chamado O Homem Espiritual, de Watchman Nee. Deus usou aquele homem. Depois eu fui aprendendo de verdades de que não somente eu havia morrido, ou que Cristo havia morrido por mim, mas que também eu havia morrido com Ele. Eu aprendi isso no convívio com os irmãos da primeira igreja batista. Nesse processo, ou começando a ouvir alguns irmãos, estou falando de uma história de 30 anos, né? Das doutrinas da graça, com irmãos que nós amamos, mesmo não nos conhecendo relacionalmente, como Augustus Nicodemos, como John Piper, como Sproul. Aprendemos aqui, mais especificamente na comunidade, com o convívio do Paulo, como foi importante o pastor Paulo Bornelli para nós, nos ensinando a toda a verdade, na verdade, por exemplo, de que a igreja deve ser governada por presbíteros, não centrada em um homem só, mas um conjunto de presbíteros. Da pregação expositiva, né, que eu aprendi, o conceito, a gente já está aprendendo sempre, com o reverendo Augusto Nicodemos. Mais recentemente, aprendendo da importância da igreja, com um irmão, Mark Dever, da importância do culto público. Eu tenho conversado com alguns irmãos e eu fui entender isso de maneira mais experiencial, né? No processo da pandemia, onde todo mundo está falando para não se reunir. E hoje eu vejo como é importante, é fundamental esse meio da graça de nós estarmos congregando. Aliás, até é bom que eu mandei o texto do Augusto Nicodemos, não sou eu, que tem muito mais peso Augusto Nicodemos, mandei para os grupos, né, da importância de congregar, tem muito mais peso, né?
da centralidade de Cristo, que é um irmão que eu tenho ouvido, o Josemar Bessa, e eu creio que Deus tem guiado em sua graça, isso pelo Espírito Santo de Deus. Mas algo que eu estava enganado no início é que seria somente revelação. Hoje essa palavra está muito distorcida. Eu entendia, que sim, é o Espírito, mas sem estudo, sem dedicação e sem a correta interpretação da Bíblia, eu estava muito enganado. Tanto que nesse processo, pela graça de Deus, eu fui vendo que havia vários erros. E onde eu vi isso? A palavra de Deus diz, especialmente para aqueles que pregam, Romanos capítulo 12, Paulo fala muito sobre a questão de ministérios, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, Romanos capítulo 12, Efésios 4, e aqui ele está falando da importância do ensino em um requisito fundamental para o ensino. Romanos capítulo 12, os versos 4 e 7, só para nós nos localizarmos aqui, Paulo diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Ele está falando do corpo físico, que a palavra usa a ideia do corpo físico para falar da realidade da igreja, que nós, como cristãos, somos vários membros com funções diferentes. E aí ele fala de alguns dons de ministérios. Aí ele diz no versículo 7, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. E o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Que haja, outra versão diz que haja dedicação. Bom, para ensinar tem que estudar, tem que meditar, tem que ter tempo diante da palavra. Se é mediante a revelação da palavra escrita pela ação do Espírito, mas se eu não abrir a palavra, se eu não me debruçar diante dela, se eu não pedir ao Senhor que fale comigo, se eu não ouvir outros irmãos, se eu não ler outros irmãos mais experientes, que têm mais relacionamento com o Senhor, eu não vou poder ensinar. Então isso, pela graça de Deus, nós estamos sempre aprendendo. E pela graça, então, eu vi que esse debruçar sobre as Escrituras é extremamente necessário. E como eu disse, o Senhor tem corrigido, né? Eu espero que daqui 10 anos eu esteja crescendo e vai ter coisas que eu preciso ser tratado. Nenhum de nós está pronto. Eu estava enganado também, hoje eu tenho compartilhado com alguns irmãos, e é algo que me entristece, mas que faz parte da realidade da igreja, porque nós somos pecadores, as inúmeras divergências e divisões que eu viria a conhecer. Eu me lembro que quando eu criei no Evangelho, saindo do catolicismo, eu romantizava, né? Eu achava que a igreja era perfeita, que não tinha divisão. E hoje, infelizmente, a divisão é o que não falta no meio da igreja. Isso é produzido pelo diabo, sim. Isso é produzido pela carnalidade, a nossa propensão para o pecado. Orgulho, um dos grandes divisores da igreja é o orgulho, carnalidade. Mas há também divisões que são feitas, e que há casos que elas devem ser feitas, devido a diferentes interpretações bíblicas. E aqui então eu queria entrar no tema de como nós devemos ler, qual é a base fundamental para nós lermos toda a Bíblia. É a interpretação. Eu queria ser bem básico, claro que alguns já sabem desses conceitos, mas eu queria ser bem fundamental para que nós possamos tentar compreender. Primeiro, o que é interpretação? Quando a gente fala de interpretar um texto, o que é a interpretação? É que tem uma definição básica. A interpretação de texto é a capacidade de uma pessoa compreender o que está escrito em uma mensagem, obviamente, escrita, podendo pensar, refletir e agir a partir daquilo que ela compreendeu após a leitura. Você entendeu o que você está lendo.
interpretar, compreender ou entender passa pela nossa mente. Deus nos deu mente para que nós possamos pensar. Nós não somos animais que evoluíram. Deus, desde a criação que nós cantamos, Ele formou o homem, Ele deu capacidade de pensar intelectual para todos nós. O pecado maculou isso, mas ainda nós temos essa capacidade. E aqui é importante nós entendermos, a capacidade de entender o texto independe de fé. Entenda, para você entender um texto não depende de você ter fé. É claro que o texto precisa ser corretamente interpretado. E eu tenho 2 exemplos aqui, bem simples, bem bobinhos, de notícia. Vamos interpretar, por exemplo, uma notícia. Você leu lá, nós vimos recentemente essa notícia. Morreu o Jô Soares, humorista. Qualquer pessoa que lê isso aqui entendeu. Aquele homem, ator, comediante, chamado Jô, morreu, né? Essa é a interpretação básica do que nós acabamos de ler. Então, para isso, você não precisa ter nenhuma capacidade muito elevada, nem ter fé para isso. Há uma segunda notícia aqui, que diz, domingo 10 de abril do ano 30, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou. É uma notícia. Para você, quando alguém lê isso na Bíblia, ela entende o texto. Ela vai saber que ressuscitar é alguém que estava morto e viveu. Qualquer pessoa entende isso. Crer é uma outra questão. Para entender, e é por isso que cada um de nós vamos ser julgados, porque Deus nos deu capacidade para pensar, refletir sobre a realidade, e cada um vai ser julgado segundo as suas obras que passam pela nossa mente. Tudo que a gente faz passa pela nossa mente. Os judeus, por exemplo, leem esse texto, né? Eu tenho compartilhado com os irmãos aqui nas terças. Hoje é um judeu muito famoso nos Estados Unidos, um mestre intelectual, valorizado, estudioso do Antigo Testamento. Ele lê isso e ele não crê, ele nega. Ele entende. Não, o Novo Testamento diz que um homem chamado Jesus ressuscitou. Eu não creio. Diz que ele viveu de novo. Eu não acredito nisso. Para crer nisso, de verdade, não só da boca para fora, porque tem muita gente que diz e não crê. É só pela ação do Espírito Santo de Deus. Ainda que, para crer, seja necessária a ação soberana do Espírito Santo de Deus, todos nós somos responsáveis com o que nós fazemos em relação a essa notícia. Todo ser humano é. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Eu queria ler então com vocês e compartilhar com vocês alguns textos. Primeiro, que é da importância da interpretação na Escritura. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. A interpretação, ela passa pela nossa mente e ela precisa ser coerente com toda a Escritura. Por isso que o mesmo Pedro que vai dizer que há textos difíceis para ser compreendidos na Bíblia, há sim, sem dúvida. Ele não justifica essa dificuldade, então cada um entende do jeito que quiser e está tudo bom. Olha o que ele diz, 2 Pedro 1, 20 a 21, ele diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, profecia não é somente aquele conceito que a gente tem hoje mais popular, no meio especialmente pentecostal, que Deus anuncia alguma coisa acontecer, vai ter uma revelação de algo acontecer. Não, profecia é palavra de Deus. Um profeta trazia a mensagem de Deus. Podia ser para o tempo presente, podia ser para o tempo futuro. Então Pedro está dizendo assim, nenhuma profecia, nenhum ensino da Escritura, no contexto aqui Pedro está falando do Antigo Testamento, que é o que eles tinham, mas isso se aplica também ao Novo Testamento que nós temos hoje. Nenhuma profecia da Escritura, nenhum ensino da Escritura provém de interpretação pessoal. Não, eu entendi isso aqui e é isso aqui para mim. Não, não é assim. Não é isso.
Você entende do jeito que você quiser e está bom que Deus vai aceitar. Não, não é assim. E a nossa capacidade mental sabe disso. Qualquer pessoa sabe o que significa Jesus ressuscitou. Pode não crer, mas sabe. Ah, não, a ressurreição é a reencarnação. Mesmo espíritas não vão dizer isso. Por quê? Por que não dá? Porque jamais a profecia teve origem na vontade humana. Não é algo, a palavra de Deus não é o homem que decidiu. Mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso que hoje é comum alguns que se dizem cristãos, pastores famosos, inclusive dizendo que a Bíblia tem erros. Não, não tem. Porque todos os homens que Deus usou para escrever, tinham seus erros, tinham seus pecados. Mas quando eles escrevem impelidos pelo Espírito Santo, que é Deus que não pode errar. Feita a introdução, então eu queria exemplificar, e aí a gente entra na questão da base, que é o Evangelho da graça de Deus, e a centralidade do Evangelho da graça de Deus na compreensão de toda a Bíblia. E eu quero tratar com vocês 2 textos que foram e são centrais para mostrar uma das maiores divisões na história da igreja, do catolicismo para o protestantismo. Esses textos estão na mesma Bíblia, a infalível e inerrante palavra de Deus, e outra, se ela é infalível e inerrante a palavra de Deus, ela não é contraditória, ainda que os textos, aparentemente, eu gosto da expressão do reverendo Augusto, ele diz aparentes contradições. Por que aparentes? Às vezes elas são muito aparentes, contraditórias, mas elas não são, porque Deus, se a palavra é de Deus, ele não se contradiz. Os textos são Tiago, primeiro texto, capítulo 2, versos 14 a 24. Depois nós vamos ler 2 textos de Romanos e de Gálatas, 14 a 24. Esses textos são divisores para a compreensão do Evangelho entre católicos e evangélicos. Diz assim: meus irmãos, obviamente Tiago, irmão de Jesus aqui, filho de José e Maria, inspirado pelo Espírito, está falando para cristãos. Irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, isso é muito importante. A palavra diz que nós devemos ajudar aqueles que têm necessidade? Sim, primariamente os da família da fé. Não significa que nós não devamos ajudar outros, é claro que nós devemos, mas é óbvio e a necessidade maior é dentro da igreja. E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Dessa fé que você diz que tem, mas não ajuda o seu irmão que está passando necessidade, você está vendo. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta, ou está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Você acredita que é um só Deus? Muito bem, mas grande coisa, fazes bem, mas os demônios creem e tremem. E demônio não tem nada a ver com Deus. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E aqui o texto que nós vamos ver a aparente contradição. Verificais que uma pessoa é justificada, e aqui diante de Deus não está no texto, mas é óbvio, está para a gente se localizar, diante de Deus, uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Esse é o primeiro ponto. Espera aí, eu estou cansado de ouvir que não é isso.
Romanos, capítulo 3, versos 10 a 18. Mesma palavra de Deus, mesmo Espírito que inspira. Olha o que o Espírito Santo de Deus instruiu, dirigiu Paulo, impeliu Paulo para escrever. Romanos 3, 10 a 18. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Esse é o estado do ser humano sem Cristo. Isso não é uma hipérbole, não é uma força de expressão. Isso é a realidade. Uma pessoa que não tem Cristo não faz o bem. Ou a Bíblia está certa, ou o que todo mundo está dizendo aí está certo. Bom, a gente fica com a Bíblia. Ninguém pode fazer o bem. Nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. É uma expressão quando a gente usa, por exemplo, para falar mal dos outros. Eu e você, quando falamos mal, a palavra maledicência, ela é mais ou menos, mas quando eu falo de sepulcro aberto, é bem mais contundente. Com a língua, urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para quê? Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Por que Deus diz, faça isso, não faça aquilo? Para mostrar que nós não temos condição de fazer. E aí, a contradição. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Mas Tiago diz, verificais que uma pessoa é justificada diante de Deus por obras, e não pela fé somente. Em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. E o outro texto, Gálatas, capítulo 2, verso 16. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Tiago está dizendo que não é somente pela fé, mas pelas obras também. Paulo descreveu a realidade do homem dizendo assim, pelas obras ninguém vai ser aceito, justificado. Paulo de novo, Gálatas capítulo 2, versículo 16, ele diz assim, sabemos que ninguém é justificado diante de Deus. O diante de Deus aí está entre parênteses, porque não está no texto, mas o contexto vai mostrar isso, tá? Pela prática da lei, ou pelas obras, por fazer ou deixar de fazer, por obedecer ou deixar de obedecer o mandamento de Deus, mas mediante a fé. Tiago diz, ninguém é justificado pela fé sem as obras. Paulo está dizendo que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras, mas pela fé. Assim também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado diante de Deus. E agora? E agora? São 3 textos, há outros. Tiago está fazendo afirmações opostas. Eu vou explicar isso, tá? Mas se nós pegarmos esses textos e olharmos para o texto e pegarmos os dois e falar assim, isso aqui é contraditório. Tiago está fazendo afirmações opostas a Romanos e a Gálatas. Como é que a gente vai entender isso? Como nós vamos então interpretar os textos? E aí não tem como negar que há algumas possibilidades de interpretação. E aqui é o ponto. A nossa interpretação de toda a Escritura deve ter como base o Evangelho. Esse é o divisor. E eu quero ver com você, resumidamente, 7 possibilidades de interpretação. 7. Resumidamente. Quais são as possíveis interpretações? Outra coisa, a que eu e vocês recebermos, eu e vocês somos responsáveis diante de Deus por ela.
Não, eu acredito nessa. Eu e vocês somos totalmente responsáveis diante de Deus por aquela interpretação que eu e vocês escolhermos. Primeiro ponto, há contradições na Bíblia, sendo assim, ela não é palavra de Deus. Essa é uma possibilidade de interpretação. Bom, se for assim, então a Bíblia não é a palavra de Deus. Se há contradição do Deus que não erra, do Deus que não pode mentir, então, se há uma contradição, isso significa erro. E se há um erro aqui nesse ponto, quem garante que não haja em outros lugares? E hoje há pastores vivendo dessa forma, escolhendo textos de acordo com aquilo que é conveniente para eles. Se for assim, a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas Deus, sendo perfeito, Ele não erra. Então, eu preciso ir para a palavra de Deus como ela é, palavra de Deus. Muitos hoje falam de um Jesus diferente do da Bíblia. Jesus nunca negou a palavra de Deus, porque Ele, ainda que ela tenha sido inspirada pela pessoa do Espírito Santo, ela nunca foi estabelecida sem o consenso da Trindade. Tanto que Jesus, sendo Deus encarnado, Deus homem, ele não precisaria se respaldar na Escritura, porque ele é Deus, mas o que ele mais faz é se respaldar na Escritura. Então, se Jesus jamais considerou qualquer erro na Escritura, então, mais uma razão para aqueles que querem usar de Jesus, para dizer que a Bíblia tem erros e escolher um Jesus de acordo com a vontade deles, está errado. Por que não? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, um dos textos centrais. Há textos que falam da Bíblia como palavra de Deus, mas muitos. Né? Mas nós não temos tempo, vamos trabalhar em alguns que talvez sejam os mais importantes. E um deles é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: está destacado ali, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo diz isso, lembra, novamente, Paulo está dizendo isso a respeito do Antigo Testamento. Mas Paulo agora está escrevendo a Escritura. Como é que você sabe disso? Porque Pedro vai dizer que Paulo escreveu a Escritura também. E Pedro também, e Lucas também, e João também, e Judas também, e Tiago também. Então, toda a Escritura, para nós agora que temos o privilégio de ter Antigo e Novo Testamento juntos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Só isso aqui basta para dizer que não há contradição. Toda a Escritura, de Gênesis a Malaquias no Antigo, de Mateus até Apocalipse no Novo, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus, inerrante, infalível, palavra de Deus. Irmãos, a gente hoje, em faculdade de teologia, evangélico, dizendo que tem. Ela é útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, então, eu preciso ir para esse livro eu nunca devo questionar esse livro. Ou o conjunto de livros aqui. Nunca. Se eu questionar, a porta está aberta. Por que eu não devo questionar? Porque ela afirma ser a palavra de Deus. Eu sou um ser imensamente, gigantescamente, a professora vai ficar brava com isso, finito, pecador maculado pelo... Quem sou eu para questionar? Que arrogância e pretensão é essa de questionar a palavra do Deus eterno, que criou todas as coisas? Mas há hoje líderes fazendo isso. Bom, então, ponto. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não se contradiz. Para nós aqui da comunidade cristã de Londrina, a primeira alternativa, então, está fora. Segunda,
O texto de Tiago não é palavra de Deus. Bom, já a primeira justificativa já elimina essa, né? O problema é que, às vezes, a nossa mente, mesmo de homens de Deus, somos levados a conjecturas e a nos afastar da centralidade da palavra de Deus, sem que, às vezes, nós não entendamos muitas coisas e nós não entendemos, querer questioná-la. Não seria necessário, então, levantar essa segunda possibilidade, mas na história houve homens que questionaram, colocaram em xeque algumas verdades, e de Tiago, então, nós temos um homem que foi importante, Martinho Lutero. Olha o que Lutero falou a respeito de Tiago. A epístola de São Tiago é realmente uma epístola de palha, comparada a essas outras, as que Pedro e Paulo escreveram. Está dizendo, o que Tiago está escrevendo é palha perto do que Pedro e Paulo escreveram, pois não tem nada da natureza do Evangelho. Tiago é totalmente contra Paulo, São Paulo, que era o costume dele, e todo o resto das Escrituras ao atribuir justificação às obras. Tiago está dizendo, essa é uma epístola de palha. Tiago é epístola de palha? Não. Tiago é a palavra de Deus. Alguns irmãos tentam justificar o contexto, né? Sim, Lutero era um monge, lutando com o seu pecado a partir do ensino errado do catolicismo de salvação por obras, ou fé mais obras, como nós vamos ver, e aí ele vê que a palavra de Deus diz que é só pela fé. E aquilo mexe com ele de tal forma que Deus usa aquele homem, pecador falível, ele não é santo, para trazer a verdade, os pilares que nós cremos hoje. O fato de Deus ter usado Lutero não tem diferença de Deus ter usado, por exemplo, Pedro. É claro que o que Lutero escreve não é inspirado, o que Pedro escreve que a gente tem é. Mas mostra que homens de Deus são falhos. É verdade, sim, que há outros textos que são mais importantes na Bíblia. Há textos que são mais importantes, por exemplo, se nós pegarmos a carta de Paulo aos Romanos, é mais importante do que Ruth, do que Filemão no Novo Testamento. Sim, porque tem muito mais ensino, mas os dois são palavra de Deus. E mesmo que eu ache que haja contradição, não há, a limitação não está na palavra, está em mim. Lutero não negou Tiago, mas ele fez alguns comentários perigosos, como esse aqui que a gente leu. Lutero não é infalível. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, é infalível. Então, se cremos que a Bíblia é o que ela afirma ser palavra de Deus, então Tiago não é contra Paulo e todo o resto das Escrituras. Tiago não é. Foi um erro de interpretação de Lutero. Inicialmente, porque depois ele vai considerar isso. Mas eu quero dizer que mesmo homens de Deus, que Deus usou, que são falhos, pecadores, e para a gente não idolatrar ninguém, nós idolatramos a Cristo. Nenhum homem, todos os homens que nós ouvimos hoje, que nós somos, saiba disso, são pecadores, são falhos, têm pé de barro. O que fazer então? Bom, nós devemos, se cremos que é a palavra de Deus, harmonizar os textos e ir para ela dizendo, bom, ainda que pareça contraditório, não é porque é a palavra de Deus. O problema está em mim, não está na palavra. Bom, terceiro ponto então, terceira possibilidade, a segunda também está errada, né? Nós não cremos nisso. Romanos e Gálatas não são palavra de Deus. Bom, aí não tem nem o que falar. Para que cristãos, entre aspas, bem grandes, liberais, eles questionaram Romanos, mas esses não são cristãos. Intelectuais, que valorizam sua intelectualidade, que não, isso aqui é de Paulo, isso aqui não é e tal. Bom, isso aí não dá nem para discutir sem comentários. Né? Porque aí já seriam homens que na história questionaram a Escritura e que nem crentes são, então a gente nem dá ouvido para eles. Então essa possibilidade também está fora, descartada. A quarta possibilidade, bom, ninguém pode afirmar um ponto ou outro. Sendo assim, não dá para saber se um homem é salvo só pela graça ou pela graça mais as obras. O irmão John MacArthur
Irmão, sempre que a gente cita alguém aqui, esses homens são santos na perspectiva cristã, em Cristo. Eles não são santos infalíveis. Eu não ajoelho para rezar para John MacArthur, tá bom? Nenhum de nós nos ajoelhamos diante do nosso Senhor Jesus, né, do Deus Trino. Mas esses homens, mesmo Lutero, um homem de Deus usado de maneira maravilhosa, né, tem seus erros, tem suas falhas. O irmão John MacArthur, ele tem uma frase que eu admiro, que ela é maravilhosa. Ele diz assim, que Deus inspirou um texto usando homens na linguagem humana. A Bíblia foi escrita numa linguagem para homens. Homens escreveram para homens entenderem. Para que as pessoas, então, pudessem entender e não para causar uma confusão. Então, ainda que haja, assim, como Pedro diz, em 2 Pedro 3,16, textos difíceis, não significa que eles são confusos, não significa que Deus fez uma pegadinha para nós, não significa que uma pessoa, então, tem que ter uma revelação externa para poder compreender e entender. Não. Os textos que Deus colocou em sua palavra são para nós entendermos. Deus fez assim. Ele não mandou anjo falando um idioma de anjo para nós tentarmos decifrar. Ele usou homens para escrever na língua de homens. Então, essa ideia de que não dá para entender também está descartada. Há bases claras para qualquer pessoa que saiba ler, ou pelo menos ouça, possa entender o texto bíblico. Lembra, entender passa pela nossa razão. Crer é uma outra coisa. A Bíblia, ela se explica toda ela. Por isso que um dos pilares da compreensão bíblica é a Bíblia explica toda a Bíblia. Você não pode ler um versículo isolado e falar, está vendo isso aqui? Não, você tem que ler pelo conjunto da obra. O irmão Paul Washer diz assim, se você está lendo um texto, um conselho muito básico, mas muito verdadeiro. Você está lendo um texto da palavra de Deus, e aí, mas eu não entendi isso aqui. Não se preocupe. Fala, Senhor, eu não estou compreendendo, mas continua lendo. Daqui a pouco Deus vai explicar aquele texto para você, na palavra dele. Então, quarta possibilidade, aceita ou não? Se aceitar, o problema é seu diante de Deus, tá? A quinta possibilidade, a salvação é pela graça, mais as obras do salvo. É pela graça, mais as obras. Bom, isso é contraditório. Se é pela graça, ou se é pelas obras, Paulo diz, a graça já não é graça. Essa é a compreensão do catolicismo romano. As obras, portanto, cooperam com a graça de Deus. Sendo assim, nós teríamos que negar Romanos e Gálatas. Porque ele está sendo, de maneira muito veemente, contra isso. Tiago está falando a favor disso? E esse é o ponto. Não. Mas Romanos e Gálatas estão falando contra essa possibilidade. A questão é, Tiago está falando que a salvação é pela graça, pela fé, mais obras, é isso que Tiago está dizendo? E que Lutero se opôs inicialmente? Será que é isso? O catolicismo defende essa posição, e aqui é um dos grandes divisores na história. Quando Lutero começou a trabalhar isso, e a igreja, e Deus usou a vida daquele pecador para usar outros pecadores, como Calvino, Zwingli e tantos outros, Deus usa pecadores, Deus moveu a igreja para voltar para a Bíblia, e um dos pilares é, a salvação é só pela graça, mediante a fé, e os dois vêm de Deus. Hoje evangélicos dizem que a fé é nossa, alguns, mas os dois são de Deus. E aí, porque Lutero não queria criar a igreja luterana, não foi ele que criou. Lutero queria que o catolicismo voltasse para só a Escritura, o outro pilar que eles negam. O que o catolicismo fez? Nós sabemos na história, o movimento da reforma protestante, daí o protesto contra aquilo que estava errado, tinha questões políticas, é claro que tinha. Os católicos vão dizer que são as questões políticas, aí cada um vai interpretar do jeito que quiser, né? Os católicos disseram assim, nós vamos fazer uma outra coisa, é contra a reforma.
Nós vamos continuar afirmando tudo aquilo que nós sempre defendemos. E há um documento que é o Concílio de Trento, Trento, a cidade na Itália. Esse concílio foi realizado pela liderança do catolicismo romano entre 1545 e 1563. E um dos pontos, eles dividem em vários pontos, capítulos e cânones, e um desses é o capítulo que trata da justificação. O catolicismo romano afirma isso aqui, e eles creem nisso até hoje, isso é pilar para eles. Eles dizem assim: se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação, e que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e se disponha pela ação da sua vontade, essa pessoa deve ser excomungada, anátema. Concílio de Trento, cânone 9, a respeito da justificação. Por isso que nós não temos nada a ver com o catolicismo. Mas não é a mesma coisa, mas não é são só detalhes. Pode parecer apenas um detalhe, mas há muito, muito, muito aqui. Além disso, há inúmeros outros ensinos contrários ao evangelho difundidos pelo catolicismo. Para o catolicismo, não é só a Escritura, mas é a Escritura e a tradição católica romana. E sabe o que acontece quando você coloca no mesmo nível? A tradição se sobrepõe à Escritura. Para o catolicismo é fé mais obras, não é só a graça. Não é só para Cristo a glória, é claro. Porque se eu digo que é só Deus que faz tudo do início ao fim, o que sobra para mim? Nada. Há uma infinidade de heresias no meio do catolicismo. Mas hoje, pastor Batista, essa semana, disse que o homem de Deus mais maravilhoso sobre a terra é o Papa Francisco. Diz que o homem que dá mais testemunho da fé, um pastor Batista, chamado Ed René Kivitz, pronto. Diz que o homem mais santo hoje é o Papa Francisco, que mais testemunha do Evangelho. Eu estou citando porque está aí para todo mundo ver, né? Está em qualquer lugar para alguém ver. Mas o catolicismo é o quê? Não é igreja, o catolicismo é uma seita. O louco, não se preocupe, a liderança católica, os católicos radicais falam isso da gente. Não se preocupa, tá? De ser ofensivo. Jesus não foi delicado com o fariseu. Bom, essa possibilidade, então, a graça, a fé mais obras, não é verdade, nós não cremos nisso. A sexta possibilidade, há evangélicos aí que vão para esse ponto, a salvação é só pela graça, assim não importa como eu viva. Um cristão pode inclusive viver sem nenhuma obra, viver do jeito, eu creio em Jesus, mas eu faço o que eu quiser da minha vida. É só graça, eu creio, continuo fazendo o que eu quero. Isso tem no meio evangélico. Essa é a sexta possibilidade. Isso é uma heresia defendida por hoje pastores evangélicos. Pastores evangélicos, que são, na realidade, libertinos. Eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Isso sempre ocorreu na história da igreja e continua hoje. Você está vendo como a questão da interpretação é complicada, né? E o que você e eu aceitarmos, nós somos responsáveis diante de Deus. Não é diante de mim, não. Não é diante da comunidade cristã, é diante de Deus. E vocês vão estar diante dele. 6 possibilidades aqui a gente já teve. 6. Bom, há vários textos que vão mostrar de maneira muito clara que essa é mais uma heresia. Mas vamos falar do homem que mais falou da graça, o apóstolo Paulo, capítulo 6 de Romanos, versos 1 a 2. Bom, já que é só a graça, como vocês estão falando aí, então,
Se eu não faço nada para ser salvo, nem disposição, eu nem quero ser salvo. Mas aí Deus age e me salva. Ele me salva quando eu era muito pecador. Só pela graça, eu não participei nada. Então, já que quando Ele me salvou, eu era muito pecador, foi só pela graça, então vou viver mais no pecado, que mais pecado vem mais graça. Mas é isso mesmo que Paulo vai rebater aqui em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E Paulo diria, de jeito nenhum. A entonação aqui é do texto bíblico original, brincadeira, tá? É claro que não. Quem está defendendo isso é um falso pregador. De modo nenhum, ele diz, como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para Ele, nós que morremos com Cristo. Cristo veio por causa dos pecados. Nós vamos tratar disso hoje à noite. Ele veio por causa dos pecados. Como alguém pode dizer, já que Cristo morreu por causa dos meus pecados, eu vou continuar vivendo nos pecados, usando disso a graça? Isso é uma mentira. Os que dizem que creem no Evangelho da graça, mas não têm nenhuma mudança de caráter, disposição em servir, de praticar a justiça, não estão falando da graça de Deus que transformou a vida desse homem, um assassino, o maior pregador do Evangelho da história. A graça, para comigo, o que Paulo diz? Não foi vã. Eu trabalhei mais do que ele sempre volta, eu não. A graça de Deus, a graça opera a transformação, a graça santifica. Sexta possibilidade, você escolheu essa, então está mais feia ainda na história. Você escolheu essa, sexta. Cuidado. A sétima e última. A salvação é só pela graça de Deus. As obras são evidências e consequências de alguém que foi realmente salvo só pela graça de Deus. É isso que Tiago estava falando. É isso que Tiago estava falando. É tudo pela graça. Tudo pela graça, do início ao fim. Do início ao fim é tudo pela graça de Deus, só pela graça de Deus. O pecador, quero enfatizar, ele que errou como nós, né? Faz até o sinal, né? Faz até o sinal do papai Calvino. Um pecador, mas irmão em Cristo, João Calvino, escreveu aquilo que eu mandei essa semana para vocês, para aqueles que viram. Certamente, obedecemos a Deus com a nossa vontade, mas é com uma vontade que Ele formou em nós. Paulo declara, não que uma faculdade de vontade foi dada a nós, mas que a própria vontade foi formada em nós. Ele diz, é Deus, é Filipenses, Deus é quem efetua o querer. Você não queria, agora Ele gera o querer e o fazer. Quem faz? Ele. E assim, o consentimento ou obediência a uma vontade justa não vem de ninguém além de Deus. Ele age, Deus age dentro de nós, sustentando e movendo o nosso coração e nos atraindo pelas inclinações que Ele mesmo produziu em nós. Sabe qual que é o problema da objeção a isso aí? Justiça própria, mérito humano. Porque desse jeito não sobra nada para mim. Pois é, exatamente, não sobra. Não sobra mesmo. Sabe o que sobra para nós? Pecado. Esse é nosso. Esse é meu e seu. Quando Deus age pela graça, quando uma pessoa é salva somente pela graça, Deus vai transformar a vida daquela pessoa. Ela vai ser perfeita? É claro que não. Eu estou falando de vários deles aqui, nenhum desses homens, nem os autores não, os escritores da Escritura, porque o autor é o Espírito Santo, eles eram falíveis,
infalíveis. A Bíblia mostra isso. Nós cremos nesse ponto aqui. A salvação é só pela graça. Sola gratia. E pela graça de Deus eu vou morrer crendo nisso e pregando isso. Se não for pela graça, eu vou sair desse caminho. Se não for pela graça, eu não vou perseverar. Mas porque é ele que começa e termina, ele vai capacitar todos aqueles que ele começou a terminar. É ele que faz do início ao fim. Por isso que eu não bato no peito, dizendo, não, isso não. Se há alguma coisa em mim e você que cremos no Evangelho, de bom, porque nós não fazemos o bem, naturalmente, é a graça de Deus. Os verdadeiros evangélicos creem assim. Por que verdadeiros evangélicos? Porque muitos que se dizem evangélicos e torceram o Evangelho, distorceram o Evangelho. E nós cremos nisso, e sabe quando a gente crê nisso? Só pela revelação do Espírito Santo de Deus. Dá tapa na mesa aqui, não vai fazer ninguém crer. O C.S. Lewis, que o homem pecador também, vou sempre fazer essas ressalvas agora, que Deus transformou, era um ateu intelectual. Tem uma frase maravilhosa dele, ele diz assim, perguntaram para ele, qual a diferença entre a fé cristã e todas as outras religiões? Existem catalogadas hoje mais de 4.200 religiões. Qual é a diferença? Ele falou, essa é fácil, é a graça. É a graça de Deus. Toda religião ensina salvação por méritos. Os meios, os tipos de méritos são diferentes. Mas a salvação do Evangelho, que só existe um, o Evangelho da graça de Deus, não há nenhum mérito humano. E é esse, irmãos, o princípio que cada um de nós deve ter para pregar. As doutrinas da graça, a santificação pela graça de Deus, porque jamais nós vamos nos gloriar. Infelizmente, às vezes nós nos gloriamos, mas graças a Deus é pela graça. Agora, quanto mais isso for tomando forma, mais isso nós vamos aprendendo, mais nós vamos olhando para a palavra e olhando para o espelho. Olhe para a palavra e olhe para o espelho, você vai ver, é só pela graça, é sempre só pela graça. Quanto mais algo que tem pela graça de Deus aprendido, quanto mais alguém conhece a Deus, quanto mais alguém conhece a Deus, mais ele vai reconhecer e saber que é só pela graça. Essa é a base, irmãos, para qualquer ensino. Para qualquer ensino que eu e vocês formos trazer na palavra, tem que estar baseado no Evangelho. Quando eu e vocês formos dizer para alguém, para o marido, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Filho, você deve se submeter ao seu pai. Esposa, você deve se submeter. Você deve trabalhar para Deus. Você deve fazer tudo isso. Olha, mas não vá para você mesmo, porque você não tem poder para fazer isso. Vá para o Evangelho da graça, a graça que transforma e capacita. Vá para Cristo. Ele transforma, Ele capacita, Ele que nos muda. Não é você, agora eu creio em Jesus, que foi pela graça, mas agora eu vou fazer. Não, você não faz nada. Nem eu, nem vocês não fazemos nada, se não for a parte do Evangelho. E quando eu e vocês, pela graça, fizermos, porque muitas vezes nós vamos fazer na carne, achando que é Deus, porque aí nós vamos nos gloriar. Quando nós fizermos pela graça, nós vamos dar glórias a Deus, porque foi Ele que fez no final. Tiago falou, não das obras juntas da fé, mas obras como consequência da fé. Agora, e as obras são minhas, né? E para nós encerrarmos, Efésios capítulo 2. Nós sempre ficamos normalmente nos versos 8 e 9, mas vamos até o verso 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Deus deu de graça. Como é que eu sei? E eu creio no que Deus fez de graça, mediante a fé. A fé é minha, né? E isto não vem de vós. O que não vem de nós? A fé. A evangélicos diz, a fé é sua.
Nós não cremos assim. A fé é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Uma pessoa que creu que ela foi salva pela fé mais obras, um dia ela vai chegar diante de Deus e falar assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pela sua graça. Mas eu também cooperei um pouco. Eu fiz algumas coisas, porque ninguém vai chegar diante de Deus e vai falar isso. Ninguém. Ninguém. Onde entram as obras? Nós somos feitura dele, onde? Na salvação pela graça, mediante a fé. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, pelo Evangelho da graça, para as boas obras. Então, agora eu creio na graça de Jesus, agora tem boas obras para eu, né? Eu fazer, então, as quais Ele, Deus, preparou de antemão para que andássemos ela. Ele prepara para que eu faça, ou Ele prepara para que eu ande e Ele concede o poder no Evangelho para que eu faça o que Ele preparou? Qual é a resposta? Essa é uma das mais maravilhosas verdades do Evangelho. Um dia Deus, em sua graça, me concedeu fé para crer. Desde então, pela sua graça, Ele produz boas obras. Longe de mim esteja gloriado no ser na cruz em Cristo. Os pecados são meus e são vários. Agora, qualquer coisa de bom na minha vida, e na sua, se você crer, saiba, é a graça de Deus. O que Tiago escreveu, portanto, não contradiz o que Paulo escreveu. O que Tiago escreveu é fruto da graça que ele, Tiago, creu em Cristo, o irmão dele, Salvador e Senhor dele. Um verdadeiro salvo só pela graça, porque é assim que qualquer pessoa será salva, só pela graça. Verá a graça de Deus produzindo santificação em sua vida. O salvo pela graça sabe que é tudo pela graça de Deus. O que nós podemos aplicar? Primeiro, se você crê no Evangelho. E aí é uma questão pessoal. Eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja batista, na igreja presbiteriana. Grande coisa. Não significa nada. Nada. Eu estou vindo aqui na comunidade cristã. Não, você está vindo, graças a Deus está vindo, mas você creu no Evangelho. Você creu no Evangelho da graça, da boa nova, o Evangelho é a boa nova. Você viu que você é um pecador e que, de acordo com a Bíblia, você nasceu assim em pecado e você cometeu, você não tem ideia de quantos pecados você já cometeu, mas você viu alguns deles e viu que não pode mudar. Viu que vir aqui, fazer qualquer coisa, dar dízimo, oferta, cantar, participar de ministério, seja o que for, nada do que você faz conta para Deus. Nada. Você viu isso. Você entendeu que não é que você faz, mas a graça de Deus. E aí então, porque você entendeu e creu que a graça de Deus, essa mesma graça que salvou você, ela te conduziu a uma característica de todo aquele que foi salvo pela graça: você se arrepende. Você se arrependeu dos seus pecados. Quando você peca, você se arrepende dos seus pecados. E você vai diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei. Você creu no que Cristo fez quando Ele veio, Ele, diferentemente de nós, Deus encarnado, sem pecado, veio para morrer por você, para pagar todos os seus inúmeros pecados na cruz, no seu sangue derramado. E Ele levou você a morrer no corpo dele, para que na ressurreição dele Ele te desse uma nova vida, tudo de graça. Você crê nisso? Você se arrependeu? Você recebeu a Cristo como Salvador e Senhor? Esse é o primeiro ponto.
Ah, eu tenho dúvida, eu não entendo. Então diga para Deus isso. Sabe, às vezes eu ouço, mas eu não entendo. Deus, eu não entendo. Deus, eu quero isso, se é verdade, eu quero. Segundo ponto, irmãos, tudo que nós lemos na Bíblia, ensinamos, todos os mandamentos, os imperativos, têm que ser anunciados tendo o Evangelho como base. Senão vira religiosidade. Senão vira religiosidade. Tire, o terceiro ponto, tire o eu da boca. Só quando você pecar, aí fui eu. Use-o para, quando você pecar, para pedir perdão. Mas não diga eu fiz, eu faço, eu sou, eu isso, eu aquilo. Não, é a graça de Deus. Pela graça de Deus tem acontecido isso. Pela graça de Deus Ele está fazendo isso. Pela graça de Deus Ele está me movendo. Pela graça de Deus Ele está colocando em mim um desejo de ler a palavra. Pela graça de Deus Ele está colocando em mim um desejo de congregar, de falar dEle, de me envolver, de não pecar contra Ele. Pela graça dEle, pela graça dEle, pela graça dEle. Tudo que você está vendo de bom na sua vida, real, é pela graça dEle. Não esqueça de dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Que o Senhor, para você que não crê, revele a graça, o Evangelho da graça, e para nós, que a nossa base para viver a santificação, para a glória dEle, seja firmado no Evangelho, o único Evangelho que existe, o da graça.